palavra do Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios, no capítulo 13. Texto muito conhecido, mas onde nós vamos ler somente um versículo dele. Primeiro de Coríntios, capítulo 13, no verso 7, todos amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A igreja junto comigo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A igreja pode se assentar. Se sentir no coração o desejo, pode glorificar o Senhor. Amados, existe na Bíblia os escritores e existe na Bíblia o autor. O escritor da Bíblia são vários, porque a Bíblia é uma biblioteca, é um conjunto de livros sagrados, porque são inspirados por Deus. A inspiração é uma só, é Deus. Então Paulo escrevendo aos Coríntios, mas aqui não é Paulo falando. Paulo ele é somente o escritor. Quem está falando aqui é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito do Senhor falando através desses homens. É o Espírito do Senhor capacitando-os para que eles pegassem a pena e escrevessem o que hoje, nos instrui a sermos servos e servas do Senhor. E não existe ser servo e serva do Senhor fora do que está escrito aqui na palavra. Ser servo e serva do Senhor baseado em qualquer uma outra coisa que não seja a Bíblia é o engano do diabo e certamente levará ao inferno. Porque a única palavra que leva à salvação eterna é esta que Cristo deixou, dizendo que é necessário examiná-la para que venhamos cuidar, ter nelas a vida eterna. Então aqui, Paulo está escrevendo segundo aquilo que o Espírito Santo o direciona. E aqui o Espírito Santo de Deus, ele vai falar do amor. E é um texto muito conhecido, onde ele vai dizendo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, eu dividisse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu tivesse toda a ciência, se não tivesse amor, de nada valeria. Seria como metal que ressoa e o sino que tinha. Porque o amor não se conduz de maneira inconveniente. O amor não se ufama, não se ensoberbece, o amor não suspeita mal. O amor ele não arde em ciúmes. O amor é paciente. O amor ele é benigno. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ainda o conhecemos como enigma, mas logo será revelado e o conhecemos como ele é. Então, eu vou pegar essa parte. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Uma pessoa, quando ela fala algo, quando ela promete algo, sem que ela tenha vivido aquilo, muitas das vezes a pessoa fala assim, falar é fácil. Por exemplo, uma pessoa passa por um concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele vai aqui para, esqueci o nome do lugar, Sulacap aqui, ele vai para a escola, e ali tem um stand de tiro, tudo direitinho, aprende algumas coisas. Mas quando ele está aqui subindo o morro, a realidade ela é totalmente diferente. Então, às vezes, a pessoa ela diz para você assim, eu te amo. Mas ela mostra com atitudes o contrário daquilo que ela está falando. Por exemplo, um filho ama o pai, ama a mãe. Eu te amo, pai, eu te amo a mãe. Te amo, pai, te amo, mãe. Mas vira um traficante, vira uma prostituta, vira aquilo que vai entristecer o tempo todo o coração de seus pais. O marido diz que ama a esposa, só faz lenha. A esposa diz que ama o marido, só faz lenha. Ele o envergonha, ela o envergonha. Então, é o amor dito com palavras, mas não é um amor dito com atitudes. E o amor que verdadeiramente vale, não é aquele amor dito por palavras, mas sim aquele amor a qual a atitude diz. O próprio Senhor ele vai falar, me honram com os lábios, mas me negam com as suas obras. Então, amados irmãos, quando o Espírito
ele direciona Paulo a escrever isso. Jesus, ele já havia provado esse amor. Jesus, ele já havia provado que quando se ama de verdade, quando o amor é verdadeiro, ele de fato tudo sofre, tudo crê, ele tudo suporta. Então, antes que o Espírito Santo revelasse para Paulo isso que foi escrito em Coríntios 13, Jesus já havia sido crucificado. Jesus, ele já havia passado pelo extremo da sua condenação. E tudo isso Cristo passou por amor. Então Cristo, ele prova com a sua dor, ele prova com a sua luta, ele prova com a sua entrega, que o amor que ele sente por mim e por você, é um amor que fez ele suportar tudo o que ele suportou. E garanto para vocês, que nenhum ser humano na terra vai passar pelo que Cristo passou. Mas desde o início, Satanás, ele guerreia, ele luta, até o momento em que Jesus vai ser crucificado. Satanás, ele luta, ele milita, para que aquilo não viesse a acontecer. Porque Cristo, ele provaria o amor dele por mim e por você na cruz do Calvário. E eu vou dizer para você, eu tenho certeza do que eu estou falando, para que você compreenda melhor o que vai ser pregado. Se eu tiver uma dívida com o Nilo, eu estou devendo o Nilo. E de alguma maneira, o Tiago, pastor Tiago, ele quer saldar a minha dívida com o Nilo de uma maneira diferente do que foi acordado com o Nilo. Não adianta eu apertar a mão do Tiago, tá bom, Tiago, tá bom, tu vai pagar minha dívida desse jeito aí, tá tudo bem. Eu tenho que ir no Nilo e falar: Nilo, olha, o Tiago, ele quer pagar a minha dívida desta maneira, você aceita? Porque o Nilo pode aceitar ou não. Isso tem que ser feito, sim ou não? Sim. Nós, quando pecamos, tá? O que é o pecado? O pecado é você entregar sua vida a Satanás, mesmo que você não saiba. Hoje nós sabemos pela palavra de Deus, mas quando o homem escolhe o pecado, ele escolhe servir a Satanás, e o salário do pecado é a morte, é o aprisionamento eterno do espírito, que não morre. A matéria envelhece, mas o espírito permanece para sempre. Então, no momento em que o ser humano peca, que a semente maligna passa a habitar nele, toda a raça humana, ela está condenada. Então Jesus, ele se oferece para pagar uma dívida que é minha, uma dívida que é sua. Amém? Quem está compreendendo, diga amém. Então não foi simplesmente falar assim: eu vou lá pagar a dívida, não. Aquele a qual a dívida deveria ser saldada, teve que ser comunicado. Então, quando Jesus se apresenta para o Pai, se oferecendo para mim, para morrer no meu e no seu lugar, Satanás teve que ser comunicado. Ele teve que ser comunicado. Então, esse projeto de salvação, ele é apresentado para o diabo. E o diabo aceitou. Mas pergunta para mim: pastor, por que o diabo aceitou? Porque não teve uma carne humana que o diabo não corrompeu. Toda a raça humana existente na terra, Satanás, ele cometeu. E Jesus, para pagar o meu pecado e o seu pecado, ele teve que se despir da sua glória e se fazer 100% carne. Então, como ele viria 100% carne, Satanás tinha plena convicção e certeza que ele corromperia Jesus. Por isso que a palavra faz questão de dizer que Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz. Então, este acordo, ele é aceito. Olha, vai lá fazer 100% carne, e se ele morrer sem pecado por eles, aquele que crê, vai ser tomado a cédula que lhe era contrária e vai ser riscada. Eles vão ser perdoados,
eles vão ser reconciliados e eles vão ser salvos. O diabo falou, é moleza. Ele vai se fazer carne, eu vou corrompê-lo. Então está feito o acordo. E Jesus vem como carne, e Satanás, ele começa a trabalhar. Você vê que quando as crianças nascem, não é isso? É dada uma ordem para matar todo primogênito, todos os meninos, na verdade, de 2 anos para baixo. Você vê já aquela perseguição, já Maria grávida, e tendo que fugir, porque Satanás já intentava contra a vida de Jesus. Só que o que fez Jesus vir até a terra como 100% carne, é o amor que ele tem por mim e por você. Então, por amor, que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, ele se despiu da sua glória, e ele habitou no meio de nós. Então ele sai de um lugar sem dor, sem choro, sem tristeza, ele sai da sua onisciência, da sua onipotência, aleluia, da sua onipresença, e ele vem como carne nessa terra. Trabalhar, encher suas mãos de calos com o seu pai dentro da carpintaria, e ele faz isso pelo amor que ele tem a mim e que ele tem a você. Pelo amor que ele tem a mim, que ele tem a você, ele faz uma oração dizendo, Pai, eu oro por esses que o Senhor me deu. Ele está orando por Pedro, amém? Ele está orando por Mateus, ele está orando por João, todos os discípulos que estavam com ele. Ele fala, pelos que o Senhor ainda vai me dar. Então, por amor, Jesus orava por mim e por você. Sem que nós ainda existíamos. Hoje a gente passa horas sem orar, às vezes dias sem orar, mas a palavra fala que Jesus se retirava à parte para orar pela madrugada, e ali está um dos motivos que ele orava, era por mim e por você. Então, amados irmãos, ele vem nesse propósito, e o diabo, fazendo com que Jesus viesse se corromper, ele torna a vida de Jesus muito mais difícil do que a nossa. Que se juntar todas as nossas lutas, tentações, dificuldades e adversidade, não vai chegar a 1% do que Jesus passou. E aí Jesus, amados irmãos, ele aparece no cenário, curando, libertando, restaurando, ressuscitando, ensinando palavras de vida eterna, onde as pessoas se admiravam e falavam, ninguém fala como ele. Multiplicando pães e peixes, transformando água em vinho. E Jesus, por ter feito todo esse benefício, ele passa a ser odiado, até mesmo pelos que comeram pães e peixes que ele multiplicou, até mesmo pelos que tomou a água transformada em vinho que ele transformou, até mesmo por alguns que ele havia curado. A palavra do Senhor vai falar no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 11, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Então ele é rejeitado, mas ele permanece no propósito. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu já tomei tapa na cara, eu já tomei murro, eu já tomei soco no peito, eu já caí do 3º andar, eu já fui atropelado. Mas nenhuma dessas dores se compara à dor de uma rejeição. Quem já foi rejeitado sabe. Não se compara à dor de uma traição. Mas Jesus, ele suportou a rejeição dos seus, por amor a mim e a você. Jesus, ele suporta, amados irmãos, a traição daquele que reclinava a cabeça sobre o seu peito. Não, quem reclinava a cabeça era João, desculpa. Aquele que comia no prato junto com ele, que comia no seu prato mostrando total intimidade. Ele suporta a traição. Jesus, ele tem uma entrada triunfal, hosana ao que vem em nome do Senhor. Mas logo, amados irmãos, 2 capítulos depois, você vê aquele mesmo povo que falou hosana ao que vem em nome do Senhor. Esse mesmo povo está num grande coral gritando, crucifica-o, crucifica-o.
Então Jesus está vendo a rejeição do povo, rejeitando Cristo e todo o seu amor, toda a sua graça, toda a sua misericórdia, mas ele permanece, porque ele nos ama, por amor. O homem chega para ele e fala, está enfermo o meu servo. Ele fala, eu irei em sua casa e lhe darei saúde. Não, Senhor, também sou homem de autoridade, eu digo, esse vai, ele vai, o outro vem. Mas Jesus se prontificou naquele exato momento em ir na casa dele, porque Jesus ama. Ele é rejeitado e o povo está armando conselho para o matar. E um homem, príncipe de uma sinagoga, ele chega para Jesus e fala, minha filha está morrendo. E Jesus, ele larga tudo, ele vai até a filha daquele homem, até a filha de Jairo, porque ele o amava. Por amor, Cristo suporta afrontas, por amor ele suporta perseguição, ele está ensinando o povo, até uma determinada hora, já está tarde, ele se preocupa, olha, tem que ter comida para esse povo, e o discípulo diz, Senhor, ainda que tivesse 200 dinheiro, não conseguimos comprar comida para todo mundo, e já é tarde, ele fala, o que temos? 5 pães e 2 peixes, vamos dividir, vamos orar, se vai multiplicar e vai comer todo mundo, ele fez isso por amor, ele se preocupava. Então, por amor, Jesus não via dificuldade. Por amor, Jesus não via horário. Por amor, Jesus não se preocupava com a dor. Ele estava sempre disposto a estender as mãos, sempre disposto a abençoar, sempre disposto a ensinar. Então, Jesus, ele se oferta 100% a mim e a você. Quando ele se despiu da sua glória, se fez carne, habitou no meio de nós, suportando perseguições extremas, suportou, porque o amor tudo suporta. Mentiras que levantaram contra ele, e ele permaneceu firme, ele permaneceu, por quê, pastor? Porque o amor tudo suporta. Ele foi tentado pelo diabo no deserto, depois de 40 dias sem comer e beber, e ele suportou cada dia daquele no deserto, por um motivo. Me diz qual? Nós. Cada dia, lembrando que o deserto, a sensação térmica durante o dia é mais que 50 graus, e a sensação térmica à noite é abaixo de 0. Cada calor, cada frio, cada demônio que se levantava, cada investida maligna naquele deserto, Jesus, ele enfrentou, por um motivo, o amor tudo suporta. E Jesus, ele continua, e os homens tentando arrumar uma maneira, um meio de matá-lo, mas ainda não era chegada a sua hora. Mas Jesus pregando, Jesus falando para os seus, e os seus rejeitaram a sua pregação. Mas quando ele se faz carne, já havia sido mostrado para ele lá atrás, que o seu povo rejeitaria, que o seu povo crucificaria, e isso estava escrito já em Isaías 53, mais de 700 anos antes de Jesus fazer carne, estava escrito sobre a crucificação de Jesus, e lá no primeiro versículo já dizia, quem deu crédito à nossa pregação. E ele continua, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Foi como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Agora vem, era desprezado, por quem? Pelos seus. O mais indigno entre os homens, onde como que os homens escondiam o rosto, e não fizemos dele caso algum. Jesus foi tratado como um nada. Mas mesmo sendo tratado como um nada, mesmo fazendo dele caso algum, desprezado, se fazendo mais indigno entre os homens, pasme, ele continuou. Por quê, pastor? Porque o amor tudo suporta. E aí Jesus, com dolo, com mentira, ele é preso. Mas antes de ser preso, nós vamos ler várias vezes na Bíblia, que Jesus se retirava à parte para orar.
e não o ensinamento que ele vai trazer sobre o modelo de oração do Pai Nosso, mas de uma outra ocasião. A oração de Jesus, ela é tornada pública, e ele vai orar: Pai, oro por esses e pelo aquele que o Senhor ainda há de me dar, mostrando qual eram os motivos a qual Jesus orava em secreto, e foi provado que um desses era pela minha e sua vida. Mas Jesus saía muitas vezes à parte para orar. Você tem a passagem que o povo chega onde Jesus estava e não o encontra. Por quê? Porque ele tinha ido a outra banda para orar à parte. E o povo pega o barco, vai tudo para o outro lado. Jesus, tu está aí, depois de ter procurado ele para Cafarnaum, por outras partes. Jesus, o Senhor está aí. Fala: vocês vieram atrás de mim por conta do pão que perece. Sabendo que o povo não tinha amor, sabendo que o povo não tinha gratidão, sabendo que o povo só foi atrás dele pelaquilo que é material, como a gente vê muito nos dias de hoje. Mas Jesus, ele não para. Aquele povo procurando ele somente pelo que perece, não faz ele parar. Embora com certeza ele se decepcionou, mas ele não para, porque o amor tudo suporta. E aí, amados irmãos, o Senhor que se retirava à parte para orar pelos discípulos, para orar pelo povo, para orar também para que o Senhor lhe desse força, ele chega para aqueles discípulos que ele escolheu, que não escolheu aleatoriamente não. A palavra fala que ele passa toda a noite fazendo o quê? Orando. E ao passar toda a noite orando, ele vai escolhendo os seus discípulos. Pastor, mas se ele passa toda a noite orando, e o Pai revela os discípulos, por que que revelou Judas? Se Judas foi o que foi, roubava o dinheiro das ofertas, Judas o vendeu. Jesus escolheu Judas para que Deus possa mostrar que a todos ele vai dar oportunidade. A todos ele vai dar oportunidade. Às vezes se levanta pessoas dentro da igreja, que essas próprias pessoas depois, elas militam contra a igreja, e Deus não sabia, sabia. Mas porque um dia estaremos perante o tribunal de Cristo, e essa pessoa não vai dizer que ela não teve oportunidade de fazer a obra. O Senhor permitiu que fosse escolhida. Então no meio desse escolhe Judas. E Jesus se sai muitas das vezes para orar, clamar por eles, mas chega um momento em que Jesus chega para aqueles que estavam com ele no monte. Quantas pessoas Jesus levou com ele? Quem se lembra? Quantos? 3. Ali representa a igreja da lei. Ali representa a igreja do tempo presente em que Jesus estava. E ali representa a igreja do último dia, que é nós. 3 tempos proféticos, por isso 3. E Jesus, ele olha para aqueles homens, e ele fala: eu preciso que vocês orem comigo. Tá bom, Senhor, estamos contigo. E logo no início da oração, aqueles homens dormiram, voltando Jesus 1 hora depois. Aqueles homens estavam dormindo. E Jesus, ele olha aqueles discípulos que ele escolheu a dedo, e ele fala: vocês não conseguem velar comigo nem 1 hora? Mas Jesus não está de qualquer maneira. A palavra vai dizer que teve um momento na vida de Jesus que ele transpirou sangue. Alguém pode me dizer que momento foi esse? Do Getsêmani, quando ele orou. E não é exatamente no Getsêmani, quando ele orou, que ele pediu os discípulos para velar com ele, sim ou não? Então significa que a primeira vez que Jesus se aparece para eles, e que eles estão dormindo, que eles acordam, eles veem Jesus com sangue da testa ao pé. Porque o evangelho que vai dizer que Jesus transpirou sangue, ele não vai entrar em detalhes. Mas no outro evangelho você vai dizer que por 3 vezes eles dormiram, e foi no momento em que Jesus foi preso. Então significa que quando Jesus ora, que o Pai revela, que o Pai mostra o que ele vai passar. Então entenda bem o que eu vou falar para você. Jesus ainda não tinha apanhado no rosto, ele ainda não tinha tomado socos, chutes e pontapé, quando diz a Bíblia. Ele não tinha tomado bofetadas, a Bíblia trata de bofetadas no rosto. Ele não tinha sido ainda, amados irmãos, passado por isso. Mas está sendo mostrado para ele em uma visão, que ele seria esbofeteado, que ele seria, que ele tomaria socos, murros, pontapé. Tudo que Jesus ia passar, ele está vendo numa visão. Eu vou repetir.
ele teve primeiro uma visão de tudo que ele passaria. E somente tendo a visão, foi algo tão forte, foi algo tão terrível, que os vasos sanguíneos que existem subcutaneamente na pele se romperam, fazendo com que Jesus sangrasse por todos os poros do seu corpo. Porém, eu preciso falar para você, que da sua cabeça ao dedão do pé, o teu corpo ele é poroso, a tua pele ela é porosa. E todos os microfuros da pele de Jesus sangraram, não porque ele estava passando já pelaquilo, mas pelo que foi mostrado para ele. Então, como que foi mostrado tudo que ele passaria, a forma que ele seria moído, e ainda assim, ele se levanta e segue em frente para cumprir aquilo, porque o amor tudo suporta. Eu acredito que se capturasse eu e uma pessoa, nega Jesus, não vou negar, nega Jesus, não vou negar, e pegasse a pessoa na minha frente, e arrancasse os dedos dela, depois arrancasse as mãos, arrancasse uma orelha, arrancasse outra, na minha até trabalho, mas arrancasse uma orelha, arrancava a outra, e viesse picotando essa pessoa, e falasse assim: olha, amanhã nós vamos fazer com você, se você não negar Jesus. É pior eu estar vendo o que vai acontecer comigo, do que se eu tivesse feito diretamente comigo. Quem acha aí, diga amém. Porque quando vai pegar você e vai te matar, é uma adrenalina que dá no corpo muito grande. Eu conheço pessoas que já tomaram 6 tiros, inclusive 3 na cabeça, não morreu. Eu perguntei: rapaz, o que você sentiu? Eu não senti nada na hora, só senti as pancadas batendo em mim, eu apaguei. Adrenalina. Então, amados irmãos, deixa no outro dia que a gente vai pegar ele, é terrível. Tu vai passar. Então Jesus, ele viu tudo o que aconteceria com ele, antes de acontecer. De maneira que ele transpira sangue, e ele segue adiante, mostrando para mim e para você, que quando se ama, tudo suporta. E os discípulos veem ele banhado em sangue. E ele olha para os discípulos e fala assim: não conseguiram velar comigo nem uma hora. Tudo bem que da primeira vez, irmão Adriano, eles dormiram. Mas será que quando eles viram Jesus todo cheio de sangue, não era para eles ter acordado, ter despertado e ter visto a gravidade do problema? E ter falado: não, eu vou me posicionar, nós vamos orar aqui, Senhor, pode ir. Mas Jesus pede para eles novamente, eles vão. Jesus vai, quando volta, eles estão fazendo o quê? Dormindo. E Jesus pede a segunda vez, e quando Jesus volta, encontra eles como? Dormindo novamente. E naquele momento chega Judas, e com um beijo o trai. Mesmo ele recebendo a traição de Judas, a qual já havia também sido revelado para ele, em Mateus 26, quando ele está sentado ali tomando a Páscoa. Um de vós há de me trair, ele já sabia, mas mesmo sabendo que Judas o trairia, ele ainda assim termina a Páscoa, ele vai para o Getsemane. Por que ele fez isso, pastor? Porque o amor tudo suporta. E quando ele é preso, que Judas o trai dando um beijo no seu rosto, que eles tentam pegar Jesus, a quem buscais a Jesus de Nazaré, e cai todos eles. Porque Jesus, ele não foi preso por nós, Jesus se entregou por nós. Porque se fosse tido preso, seria uma coisa forçada. Mas Jesus não faz nada forçado, porque o amor não é forçado. O amor, as coisas é verdadeiras. Quem é Jesus? A quem buscar Jesus de Nazaré? Sou eu. Cai todo mundo. Se levantam, né, meio ali pasmos, espantados. Ele pergunta: a quem buscais? A Jesus. Cai todo mundo. Sou eu. Cai todo mundo. Não podiam prender Jesus. Não tinham como colocar a mão em Jesus. É necessário que Jesus se entregue. E por que ele não deixou que o prendesse, mas que ele se entregasse? Porque ele quis mostrar para mim e para você, que aquilo que ele estava fazendo não era por obrigação, mas por amor.
por mais terrível que fosse, por mais doloroso que fosse, por mais que ele transpirou sangue, ele quis mostrar para mim e para você, que para ele não era peso morrer pela minha vida e pela sua vida. Que muitas das vezes para a gente é peso para orar, é peso para estar na igreja, é peso para ler Bíblia. Mas para ele não foi peso. Foi dolorido, foi difícil, mas não teve peso na sua alma. Teve um grande prazer. Porque ele vai falar antes. Também ele vai falar antes. Não tem amor maior do que esse. Do que dar a vida pelos seus amigos. Falar é fácil, ninguém está batendo nele. Falar é fácil, ninguém está fazendo nada com ele, não está preso. Viu o que Jesus falou? Não tem amor maior do que esse que dá a vida pelos seus amigos. Ele está aqui, está saudável, ele tem poder, levanta, anda, enxerga, ressuscita. Ele está falando isso aí. Mas Jesus vai lá e prova. Que realmente não tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. É como Jesus nos vê. Mesmo que a gente já traiu ele centenas de vezes. Como Judas o traiu. Como muitas das vezes eu não fui amigo de Jesus, você também não foi. Muitas das vezes, toda vez que nós erramos e o ferimos e o machucamos, nós vamos dizer que somos amigos dele, não somos. Mas toda vez que a gente vem até ele, fala, amigo, amiga, aqui veio. Judas todo errado, ele falou, amigo, aqui veio. E aí Jesus, ele diz a Bíblia, não eu, que naquele momento que Jesus é preso, ele é preso com socos. Jefferson já tomou um soco? Em briga, aquele que o melado desceu? Quem já tomou um soco aqui que o melado desceu? Ninguém? Eu já tomei. Pensa num brigão na rua, era eu. Mas minha mãe batia mais doído que todos eles. Minha mãe, eu vi minha mãe hoje sem conhecer ninguém, toda frágil. Eu falei, quem disse que já foi um leão? Socos, não é soco. Está no plural, soco é um. Ele tomou socos. Se você vê essa luta, às vezes o camarada toma um soco, ele vai na lona. Quem já viu aí, diga amém. Ele apaga. A Bíblia fala que Jesus tomou socos. Então significa que no momento em que Jesus é preso, ele toma múltiplos socos no seu rosto, na sua cabeça. Múltiplos. Porém a palavra vai dizer que Jesus ele apanha a noite toda. Eles se prendem de madrugada e esperam o dia amanhecer para levá-lo para Pilatos. E eles não param de bater em Jesus. Então imagina você tomar soco no rosto, no português claro, na cara, durante toda a noite. Por isso soco. E cada soco daquele que o melado descia, ele podia parar, porque o que o diabo queria com a crucificação era entrar naqueles homens ali e causar tanta dor em Jesus para que ele viesse desistir. Porque a vitória não estava em Jesus ser preso, a vitória não estava em Jesus tomar socos, murros e pontapé, a vitória estava quando Jesus morresse, porque o pagamento da dívida era a morte. Quem está entendendo, diga amém. E o diabo sabia que se ele desistisse ali, ele não morreria por mim nem por você, a dívida não seria paga. Então eu e você só teria um destino, o inferno. Mas hoje nós temos uma opção, querido, que é a eternidade. Que só depende de mim e de você, que por amor foi aberta essa porta. Então a cada soco que dava em Jesus, Satanás entrava naqueles homens. Toma-lhe soco, o melado descia, e o sangue espirrava. E a cada soco, eu creio que Satanás falava no ouvido de Jesus, desiste. Não vale a pena. Eles não valem a pena. Mas a cada soco que Jesus tonteava, que a perna dele desfalecia, eles pegavam e botavam ele de pé. E aí? Jesus continuava. Por quê? Porque o amor tudo suporta. Mas aí chega um momento que não dão mais socos. Porque você pode ser o homem que for. Você pode ser forte o que for. Você vai tomando socos na cabeça, mexe diretamente com o teu cérebro. Chega um momento que, querendo ou não, teu disjuntor desarma.
é até uma defesa do organismo, dependendo da pancada. Então havia momentos que Jesus tomava soco na cara, ele caía no chão. E porque ele caiu no chão, vão parar de bater? Não, e vem os pontapés. Porque quando se dá um soco aqui. Mas quando se dá um pontapé, a pessoa está no chão. Então quando Jesus tomava o soco e caía no chão, eles pegavam e fazia o quê? No rosto, no peito, nas pernas, genitália. Mas não era um chute, era chutes. Chutes. Eu me lembro de uma vez na escola, numa briga, 2 me derrubaram e um me deu um chute na costela. Queridos, eu fiquei com aquela costela doendo, acho que mais de um mês. Deve ter fraturado, mas sabe como é que é criança, né? Mas foi na costela, eu fiquei imaginando, Jesus tomou chutes no plural. E a cada chute no rosto, no peito, nas costas, na perna, eu acredito que o diabo botava a cara e falava, desiste. Mas ele não desistiu, porque ele era fortão, não, ele veio como carne, como eu e você. Ele não desistiu porque ele tinha algo dentro dele que era verdadeiro, e que se chama amor, e que tudo suporta, e ele suportou por mim e por você. E depois no meio de todo mundo se levantaram pessoas com mentira, mentindo contra ele. Olha, ele fez isso, ele fez aquilo, ele falou isso. Jesus foi caluniado. É ruim ser caluniado, é difícil. Mas Jesus, ele continua. Por que ele continua? Porque o amor tudo suporta. E aí dali amanhece o dia, ele é levado para Pilatos. Mas ele é levado para Pilatos por quem? Ele é levado para Pilatos, naqueles que estão descritos no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 11. Vim para os meus. Foi os dele que o levou até Pilatos, por inveja. E chega até Pilatos, este homem aqui pecou, este homem blasfemou, ele se coloca como rei dos judeus, se coloca como próprio Deus, ele cometeu o pecado de blasfêmia, ele tem que ser morto. Pilatos conversa com Jesus, sua esposa Cláudia chega para ele e diz, olha, não entra na questão deste santo, porque Deus muito me incomodou a respeito dele. Pilatos teme. Pilatos, ele tem medo. E Pilatos, ele chega para o povo e fala, eu interroguei este homem e pecado, e não achei falha nele. Eu não achei crime nele. E o povo começa a gritar, mata-o. Crucificam em hebraico, smuvele. Crucifica-o. Os seus. Os que se diziam servos de Deus e servas de Deus. E Pilatos não querendo entrar na questão do justo, porque ele viu que a esposa estava falando a verdade. Ele manda para Herodes, dizendo, me livrei do problema. Quando chega lá Herodes, com todo escárnio, com toda a imundícia que ele tinha, ele também interroga Jesus e fala, leva de volta para Pilatos, e diz que eu não achei crime neste homem. Então os ímpios da época dizem que não encontraram crime em Jesus, mas os seus, os da promessa, encontram um crime nele. E Pilatos tem outra ideia, vou mandar dar uma coça bem dada, que depois que eles veem a coça bem dada, eles não vão me perturbar mais para matar Jesus. E Jesus, ele é levado para ser açoitado, ele é colocado num tronco. E a capetada toda entra naqueles homens. Porque eles precisavam que Jesus desistisse. E Jesus toma uma chicotada que pega no seu rosto, no seu pescoço, em todas as suas costas. Lembrando que todo esse açoite foi com Jesus nu. Foi com a sua vergonha exposta. Então Jesus começa a tomar chicotadas da cabeça ao calcanhar, nádegas, costas. Depois eles viram Jesus de frente, rosto, peito, genital. Depois viram Jesus de lado.
Novamente eu insisto para que você veja o relato de um médico sobre a crucificação de Jesus. Ele pesquisou tudo, e ele como médico, dizendo passo a passo o que aconteceu no corpo de Jesus. Os sintomas da perda de sangue, a partir de 30% de sangue que se perde. Quem já sentiu uma cãibra aqui, diga amém. Cãibra é terrível. Ai, puxa minha perna, puxa a cãibra. Então, quando você começa a perder 30% do seu sangue, você começa a ter cãibras em todos os lugares do teu corpo que tem músculo. Você sabia que na língua você tem músculo? Você sabia que aqui na bochecha, você tem músculos? No peito, no braço, em tudo que é lugar. Então Jesus sentia cãibra em todo o corpo dele, de maneira que ele se encolhia, mas para se encolher os cravos, enfim. E quando ele chega perante o povo ali, Pilatos manda açoitá-lo. E Jesus, ele é açoitado de maneira que os rasgos eram tão grandes que apareciam as suas vísceras. Depois colocaram um manto vermelho nele, e colocaram uma coroa de espinhos até de 5 centímetros, que colocaram em sua cabeça e bateram com um pedaço de pau. Eu acredito que a cada chicotada, o diabo chegava e dizia, desiste, eles não vale a pena. Mas incrivelmente Jesus, ele continuava. E você sabe me dizer por quê? Eu te digo, porque o amor tudo suporta. E depois disso, ele foi apresentado para a multidão e Pilatos fala, já o açoitei, já foi castigado. E Jesus todo arrebentado, da cabeça aos pés, todo ensanguentado, dilacerado, as suas vísceras expostas. E aquele povo novamente grita para eles, nuvile, crucificam. Crucificam. E Jesus vê todo o seu povo o rejeitando. Mas ele continua, porque ele viu que ia ter um povo que não ia rejeitá-lo. E eles levam Jesus para ser crucificado. Mas antes, Pilatos ele tenta mais uma coisa, para que ele viesse se livrar disso. Porque ele temeu. Vamos pegar o mais podre, vamos pegar o mais perverso, vamos pegar o mais terrível que está na prisão. Quem é? Pilatos. Pilatos nunca curou ninguém. Pilatos nunca libertou ninguém. Pilatos nunca transformou água em vinho, nunca multiplicou pães e peixes. Pilatos nunca ressuscitou um morto, nunca curou uma lepra. Pilatos nunca disse as palavras de Jesus, pelo contrário, Pilatos saqueava, roubava, extorquia o povo. Então vamos colocar Pilatos e Jesus, Barrabás e Jesus, Barrabás e Jesus, certamente o povo vai escolher Barrabás, eu vou me livrar disso. Então não eram os ímpios, era o povo, chamava povo de Deus, que quando foi colocado Jesus e Barrabás, e Pilatos certo que ele tinha se livrado do problema, o povo de Deus, em uma só voz, diz, crucifica Jesus, solta Barrabás. Jesus é rejeitado por todos. Mas ainda assim, Jesus continua. Por quê, pastor? Porque o amor tudo suporta. E eles pegam os ombros machucados, feridos, dilacerados, Jesus todo arrebentado. E tinha uma regra que quem era crucificado tinha que carregar a sua cruz, o dobro do seu peso. E Jesus ele carrega. Só a descida da casa de Pilatos até a Via Cruz, 600 metros. Mais o Gólgota, aproximadamente 2.400 metros. Jesus carregando a cruz que batia no chão, nas pedras, à base de chicote, a cada passo chicotada, a cada passo chicotada, a cada passo chicotada. E agora é o peso da cruz mais o chicote. Mas incrivelmente Jesus continua. Por que, igreja? Porque o amor tudo suporta. Mas amor a quem? A nós. E Jesus que transforma água em vinho, meu querido irmão Gilberto, nesse momento ele sente sede. E aquele que
que transformou água em vinho, aquele que saciou a sede do povo, aquele que estava na pedra, que brotava água no deserto, porque Paulo fala, nós bebemos da bebida espiritual que brotava da pedra, e a pedra era Cristo. Aquele que transformou as águas amargas em águas potáveis. Aquele que Agar estava chorando, desesperada, porque o seu filho morreria de sede, e ele não temos porque o menino não morrerá e a água brota, aleluia. Esse Jesus agora está com sede, e a palavra fala que no momento que ele pede água, lhe deram fel. Quem já tomou boldo? Por fígado, socou a folha de boldo ali e mandou para dentro. Tem um negócio pior que boldo, chamado uma medicação, que quando eu tomava um remédio chamado Diamox, era para tirar o líquido do corpo, ele tirava o potássio, eu tinha que repor o potássio, era um remédio chamado Slowcar. Era um comprimido. Mas uma vez onde eu estava internado no hospital Pedro Ernesto, havia acabado o comprimido de Slowcar, e eu não poderia ficar sem o potássio, que poderia me levar à morte. Então a enfermeira veio e falou, não posso deixar sem isso, você tem que tomar isso, mas só tem injetável. Mas eu não vou injetar não, ela quebrou aquele tubo, botou num pote e falou, bebe. Um copinho. Eu não importa o quanto seja ruim. Diz que eu tenho que tomar, eu vou tomar. Eu botei para dentro, queridos, não tinha nada que tirava o amargo da minha boca. Só que o Slowcar, o Slowcar, que é infinitamente, você pode botar em 1000 vezes mais amargo do que o boldo, ele vira açúcar perto do fel. E a palavra fala que Jesus teve sede, e pedindo água lhe deram fel. E ele bota aquilo na boca. Mas incrivelmente ele não desistiu. Por quê? Porque o amor tudo suporta. E aí, amados irmãos, ele segue. Ele chega no momento da crucificação. Eles amarram na cruz, porque ele era fixado por cordas. Mas eles pregam os cravos em suas artérias. E quando você está com a adrenalina alta, o teu coração bate a mais de 140 batimentos, 150. E o ritmo do sangue, uma vez que a artéria está furada, ele espirra na velocidade que o coração bate. Estou certo, Amaury? Que é da área da saúde. Então Jesus espirrava sangue para tudo que é lado. E a cada batida do seu coração, que o sangue espirrava por cada braço e pelas artérias dos seus pés, eu acredito que o diabo aparecia para ele e falava, desiste. Mas incrivelmente Jesus não desistiu, porque ele ensinou que o amor tudo suporta. Então ele provou para mim e para você. O diabo fez tudo para que Jesus desistisse, para que fosse provado por Satanás que ele não amasse coisa nenhuma, não amava coisa nenhuma. Mas ele venceu o diabo, ele venceu a dor, a crucificação e provou o amor dele por mim e por você. E quando ele está na cruz, ele sente sede de novo. E lhe deram vinagre a beber. Ele podia ter desistido. Mas ele fez isso por amor. Jesus se fez carne por amor, se despiu da sua glória por amor, foi perseguido por amor, foi caluniado, foi difamado por amor. Foi colocado ao vitupério, foi exposto, foi moído, carregou a cruz, foi pregado, tomou fel, foi até o final, porque o amor tudo suporta. Então a Bíblia me mostrou através de Jesus o que é amor. Quem entendeu, diga amém. Quem tem certeza que Jesus nos amou, diga amém. Você viu o que é amor? Uma das características do amor é que o amor tudo. O amor tudo. Jesus sofreu. Por que ele sofreu? Porque o amor tudo sofre. Jesus suportou a afronta, suportou a dor, porque o amor tudo suporta. Então diga, Jesus me ama. Fala mais forte, Jesus me ama. E diga, eu amo Jesus. Só se você ama de verdade. Diga, eu amo Jesus.
Posso pregar agora? Nós temos culto 2 vezes na semana aqui nesta igreja, 2 vezes na semana em Maria Helena, 2 vezes na semana em Magé, 2 vezes na semana em Cabo Frio, e nós temos 2 vezes no mês em Nova Iguaçu. Mas vamos falar aos membros desta igreja, Vaz Lobo. Temos um compromisso com quem aqui na quarta-feira? Com quem? Ah, sim. E domingo com quem? Com Jesus. Nós podemos ir ao shopping na segunda-feira? Nós podemos ir terça? Nós podemos, amados irmãos, ir na quinta? Nós podemos ir na sexta? Podemos ir no sábado? Mas nós amamos Jesus, amém? A gente vai no shopping quarta e domingo. Mas amamos Jesus. É só 2 dias na semana, só 2, que a gente vai largar tudo para cultuar aquele que dizemos que amamos. Mas hoje eu não vou para a igreja porque eu tenho que ir no restaurante ver o meu amigo, eu não vou porque eu vou em tal lugar, eu não vou porque em tal lugar, não precisa ir muito longe. Olha a igreja como está hoje, mas nós amamos Jesus. Nós amamos Jesus. Mas quantas pessoas saíram aqui da igreja? E eu liguei, eu conversei, por que você não está indo na igreja? Ah, não estou indo porque lá a irmã fez isso comigo. Porque o irmão fez isso comigo. Porque a irmã não me cumprimentou. Então o motivo de ir para a igreja é o quê? O irmão te cumprimentar? É a irmã te cumprimentar? Ah, eu não fui para a igreja porque o irmão foi levantado, eu não fui. Porque o fulano toca, eu não toco. Porque o fulano prega, eu não prego. Mas a motivação de você vir para a igreja é o quê? É tocar um instrumento? É cantar um louvor? Ou é amor? Porque nós dizemos que amamos Jesus, mas não suportamos se falarem mal de nós. Mas o Senhor Jesus já alertou que Ele criaria a igreja, que a igreja é uma instituição dEle, mas mesmo sendo dEle, o joio estaria no meio do trigo. Mesmo sendo uma instituição dEle, estaria o espírito de Belial. Jesus, ele fala em Mateus 5, no verso 11, quando vos caluniarem, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando levantar todo tipo de engano contra vós, fica triste, chora, sai da igreja, se desmembra da igreja, é isso que ele fala? Não, ele fala exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, e assim foi perseguido todos que vieram antes de vós. Mas não, eu vou porque o pastor não me ligou, eu vou porque o irmão não falou comigo, eu não vou para a igreja hoje porque hoje é final do meu time. Eu não vou para a igreja hoje porque eu vou para tal lugar. Vai segunda, vai terça, vai quinta, vai sexta, vai sábado. Mas quarta-feira tu vai aonde? Eu vou encontrar com aquele que eu amo. Mas a gente ama Jesus. Orar, ler a Bíblia, Deus fala com você. Orar, você fala com Deus. Eu amo Jesus, olha, eu amo tanto meu Jesus, eu amo tanto meu Jesus. Orou hoje? Não. Orou ontem? Não. Vai orar amanhã? Não, mas eu amo Jesus. Jesus nos amava. E Ele orava por nós à parte. Eu clamo por esses que o Senhor me deu e pelos que o Senhor vai me dar. Ah, pastor, mas os discípulos lá não aguentaram velar com Jesus, porque eles estavam cansados. Nesse momento, eles já tinham largado tudo para seguir Jesus, sim ou não? Então, no horário que eles acordaram, Jesus acordou. Aonde eles andaram, Jesus andou. O que eles fizeram, Jesus fez. Então, Jesus andou, foi, andou, fez tudo, o que Jesus fez, eles fizeram, estava com Jesus. Então Jesus também estava cansado. Mas mesmo cansado, ele está de joelho orando. Mesmo cansado, ele está clamando. Sim ou não? Mas o discípulo que estava cansado, não conseguiu orar, não conseguiu falar com o Pai. E nós,
Hoje eu não vou orar não porque eu estou cansado. Hoje eu não vou ler Bíblia não porque eu estou cansado. Então a gente não ora porque está cansado. Mas amamos a Jesus. Nós não lemos Bíblia porque estamos cansados, mas amamos Jesus. Você pode estar cansado o que for, tu vai pegar no telefone. Podemos estar cansados o que for, nós vamos ver TikTok, nós vamos ver YouTube, nós vamos ver, pode estar cansado o que for. Se aparecer uma oportunidade de uma festa, de um shopping, de um restaurante, você pode estar cansado o que for, sem hipocrisia, vai ou não? Vai. Eu amo Jesus, mas eu troco ele por um restaurante. Eu amo Jesus, eu troco ele por um celular. Eu amo Jesus, eu troco ele por uma amizade errada. Eu amo Jesus, eu troco ele pelo pecado. Eu amo Jesus, eu troco pelo cinema, pelo shopping, pela praia. Eu amo Jesus, mas não falo com ele. Eu amo Jesus, mas não leio a sua palavra. Eu amo Jesus, mas não vou na sua casa. Não está aí na igreja por quê? Porque eu estou desanimado. Está desanimado por quê? Porque eu estou desempregado. Está desanimado por quê? Porque eu fui fazer uma prova e não passei. Eu tinha certeza que Deus ia me abençoar. Saiu da igreja por quê? Porque meu marido foi embora. Saiu da igreja por quê? Porque minha esposa foi embora. Você saiu da igreja por quê, irmão? É muita luta, irmão. É muita dificuldade. Mas você ama Jesus? Eu amo. Mas saiu da igreja é muita luta. Mas o amor tudo. Se eu não suportei a afronta, se eu não suportei a calúnia, se eu não suportei a difamação, se eu não suportei o desemprego, se eu não suportei porque a mulher foi embora, se não suportou porque o marido foi embora, se não suportou porque o filho falou, se não suportou porque está desempregado, é porque nunca amou. Porque o amor tudo suporta. Aí você vai dizer primeiro, pastor, mas é impossível ter alguém que ame Jesus do jeito que o senhor está falando. É impossível alguém humanamente amar Jesus como o senhor está falando, é mesmo? Teve um homem dono de uma herança, que no dia de hoje seria uma herança milionária, porque não sou eu, a Bíblia que fala que o pai de Abraão era rico, sim ou não? Então Abraão, adorador de imagem de escultura, junto com seus pais, ele escuta uma voz. E essa voz diz para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, ou seja, larga a tua herança, larga tudo aí. E vai para a terra que eu te mandar. A palavra fala que este homem, ele larga tudo. E ele vai. Eu vou repetir. Ele larga tudo e segue o seu pai. Teve um homem que foi criado pela filha de Faraó. E ele é criado de uma maneira que tudo que ele fazia, ele se destacava. Faraó tinha grandes planos para a vida de Moisés. Mas quando Moisés descobre que ele não é egípcio, Faraó, ele larga toda a glória do Egito. Ele larga toda a herança. Ele larga tudo, conforto, boa comida, ar-condicionado, pastor, tinha as pessoas abanando ele assim o tempo todo. Fica com calor não. Naquela época o ar-condicionado era manual. Boas comidas, uma vida de glamour, de glória, de riqueza, e ele vai viver no deserto, Depois esse homem chega numa cidade, ele chega em Midian, ele defende uma mulher chamada Zípora, o seu pai o recebe bem por isso, o pai de Zípora, ele arruma trabalho, com o trabalho ele consegue casa, consegue família, consegue tudo. E ao teu encontro com o Senhor fala, você vai voltar lá no Egito. Então ele teve que largar tudo que ele conquistou para fazer a vontade de Deus. Qual o nome desse homem? Moisés. A palavra fala de um homem que foi vendido pelos seus irmãos, tido como morto pelo seu pai. Foi acusado de estupro. Viveu numa prisão. E ainda assim ele glorificava o nome do Senhor, sem blasfemar, sem desanimar. Qual era o nome desse homem? José. Mas por que, irmãos, Abraão, ele fez aquilo?
Então ouvir a voz e ter saído da sua parentela, porque Abraão somente ouvir a voz de Deus, ele amou o Senhor de todo o teu coração. Quando Abraão ele ouve a voz de Deus e ele segue largando a sua parentela, é porque o amor que ele sentiu por Deus naquele momento foi instantâneo, somente por ter ouvido a voz de Deus. Tem pessoas que foram curadas, que foram libertas, que foram restauradas, que Deus moveu impossível na vida delas e hoje não quer nada com ele, mas este homem somente ouvir a voz, ele se maravilhou. Já foi o suficiente ele largar tudo e seguir Jesus. Então sim, Moisés amava a Deus. Abraão. E Moisés fez tudo isso, largou o Egito, foi no deserto, quase morreu. Depois sobe do monte, tem um encontro, larga tudo que ele conquistou e vai para o Egito resgatar o povo. Moisés de fato amava a Deus. José era o filho obediente, era o que orava, era o que buscava, era o que Deus falava, era o que Deus dava visão, era o filho ali exemplar de Jacó. Foi ele que apanhou, foi ele que foi jogado num poço, depois foi retirado, foi vendido para os ismaelitas, foi ser escravo no Egito, foi ele que foi acusado de estupro sem ter estuprado, foi ele que foi para a prisão, foi ele que sofreu mais de 20 anos. Mas permaneceu fiel a Deus. Então sim, José amava a Deus. Nabucodonosor destrói Jerusalém. E ele pega os príncipes, os nobres. Então significa que Daniel tinha uma vida muito boa. Ananias, Misael e Azarias eram príncipes em Israel, em Jerusalém. Eles eram sábios, eram criados, de uma forma rica. E eles são levados para a Babilônia. E na Babilônia as comidas eram consagradas a deuses. Eles assentam no coração deles a não se contaminar. O diabo aperta o cerco. E é criada uma lei que se ninguém, aquele que não se encurvasse às totas de Nabucodonosor, ao som do pífaro da gaita, da sambuca, do instrumento de corda, seria lançado na fornalha. E Sadraque, Mesaque e Abednego, a saber, Ananias, Misael e Azarias, não se encurvam perante a estátua. A fornalha é aquecida 7 vezes mais. E eles são ameaçados. Vocês vão ser jogados lá dentro com fogo 7 vezes mais aquecido se vocês não me adorarem. Aqueles homens viram para o rei e falam: eu quero que você viva para sempre. Mas eu quero te dizer uma coisa: se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser se encurvar a ti, nós não vamos. Aqueles homens disseram: a gente morre, mas não nega a Deus. Então Misael, Ananias e Azarias amavam a Deus. Estavam prontos a suportar a morte por isso. Daniel, quando baixaram uma lei para que ninguém podia buscar nenhum Deus, durante aquele período de 30 dias, e ele abre a janela, ele faz questão de mostrar para todo mundo que ele está buscando a Deus, e ele é pego nesta lei, e ele é jogado na cova dos leões, com os leões famintos. Ele diz: eu posso ser jogado para ser comido vivo, mas eu não deixo de falar com meu Deus. Daniel, irmão Gilberto, amava a Deus. Jeremias, garoto novo, jovem, já vou começar a buscar Deus pela minha varoa, vou lá, Senhor, minha varoa, aquela que o Senhor separou, Senhor, quem é? Mostra para mim. Tu não vai casar. Mas como? Não, é o meu propósito, você não vai casar. É difícil não casar. É difícil não ter alguém, mas porque Jeremias amava a Deus de verdade, ele suportou, porque o amor tudo suporta. E teve um que era casado, bem casado, a mulher era a menina dos olhos dele, era a sua alegria, a qual a palavra fala, o Senhor se revela para ele, de alguma maneira, alguma coisa acontecia ali, que era necessário que ela fosse tirada. E Deus tira mesmo. E ele fala assim: hoje tirarei o desejo do seu coração. A Bíblia fala que Deus fala de manhã, quando é de tarde a mulher morre. E quando ela morre, ele fala: não chore o luto dela. Não se prostre, saia a profetizar. Nem no enterro tu vai.
Ele podia chutar o balde, mas ele suporta, porque ele amava a Deus. Quem foi esse? Ezequiel. Será que não tinha homens na Bíblia? Se vocês continuarem pregando em nome desse Jesus, vocês vão ser encerrados na prisão. Acredito que você deve ter estudado isso já. O termo encerrar na prisão, quando a Bíblia fala encerrar na prisão, é ficar até que morra. Prisão perpétua. Quem foi esses homens? Mas quem? Pedro e João. Vocês, se pregar, vai morrer na prisão. Julgue vós mesmo. A quem devemos obedecer? A vós ou a Deus? Amém? A gente morre, mas não deixa de falar de Jesus. Mas por que que eles preferiram a morte? Porque o amor tudo suporta. E aí, Estevão? Está diante do povo, vai falar a verdade ou vai se acovardar? Eu vou falar a verdade. E prega-lhe a verdade, prega-lhe a verdade. Rapaz, a gente vai dar uma pedrada na tua cabeça, a gente vai te matar. Eu morro, mas não deixo de falar do meu Deus. E aí, João, te prendemos, hein, João? Ó, te prendemos, hein? Esquenta a banha aí. Bota a banha. Vai fritar o cordeiro, não, vai fritar é João. E aí, vai negar Jesus? Não, vou te jogar lá dentro, hein? Pode jogar. Mas tu vai ser jogado lá dentro, tu vai fritar, rapaz. Tu é doido. Pode me fritar. Mas por que tu vai fazer isso? Porque eu amo Jesus. E o amor tudo suporta. Jogaram lá dentro. A banha não fez nada com ele. Temeram. Então joga ele, encerra ele na prisão. Bota ele lá até morrer. E ele fica lá e o Pai mostra o Apocalipse. Vinha um novo céu, uma nova terra. Eu vi a nova Jerusalém. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono. Na história da igreja, principalmente na Inquisição, pegavam o Jefferson, pegavam a Vitória, pegavam o Vito e pegavam a Laninha. E botavam um dedo na cara do Jefferson. Olha, tu não vai negar Jesus não. E botava na cara da Laninha, tu não vai chegar a Jesus não. Da Vitória, do filho do Vito. Dando um exemplo aqui. Não vamos negar. Não vai não? Não. Quem é a mais nova? A Vitória. E começa a dar socos, murros de pontapé. Ele começa a ver o sangue saindo pelo ouvido, pela boca. O que eu vou falar é pesado, mas eu tenho que falar. Para você ver que tinha pessoas na terra que amaram o Senhor sim. Pega 3, 4, 5 homens daquele bem bruto. Faz o que quer com a filha dele. Na frente dele. Você não vai negar Jesus não. E quando eles acabam de fazer o que for com a filha dele. Ou pode colocar eu, minha esposa e minha filha. E a filha olhando para ele olhando para a filha. E a filha sussurra com o lábio. Suporta, Pai. Nós amamos Jesus. E ela desfalecendo, o pai toma coragem, olha para ela e fala, suporta, nós amamos Jesus. E vai um braço, vai uma perna, depois arranca a cabeça. E aí não, pega o filho. Mesma coisa. Pega a esposa, mesma coisa. E no final é você. E eles não negaram a Cristo. E não foi uma família, foi milhares e milhares e milhares de famílias. Que suportaram. Porque o amor tudo suporta. E podemos descrever ao longo da história. E louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, que essas pessoas suportaram, e foi por isso que essa palavra hoje chegou até mim e a você, mas nós não queremos suportar nada, é por isso que os nossos não estão sendo alcançados. Os nossos não estão sendo alcançados, porque não queremos suportar nada. Nós não queremos suportar acordar de madrugada para orar a Deus, mas nós o amamos.
Nós não queremos ter uma fidelidade no congregar. Nós não queremos ter uma fidelidade na oração, uma fidelidade na leitura da palavra, mas pasmem, nós o amamos. Muitos não falaram com Deus hoje, mas o ama. Muitos já não falam com Deus há muitos dias, mas o ama. Muitos não leem a Bíblia muitos dias, mas o ama. Ainda tem aqueles que vai colocar todo tipo de desculpa. Mas nós amamos. E o pior disso, nós temos a plena convicção que vamos para o céu. Mas o Senhor, Ele nos mostra o que verdadeiramente é amor. E eu tenho uma preocupação muito grande de que a gente pode estar tendo uma concepção muito errada do que é amor. O nosso coração, que é enganoso e que é falho, pode estar nos enganando. E olha que Jesus, Ele sonda as mentes e os corações. O Senhor, Ele diz bem claro: me honram com os lábios, mas me negam com as suas obras. Os nossos lábios estão dizendo que amamos Jesus, mas as nossas obras têm mostrado ao contrário. O que encorajava aqueles homens na hora da morte, de enfrentar a morte, foi que eles amavam tanto a Deus, mas tanto, que a morte para eles era uma vitória. Porque eles tinham tanto desejo de estar lado a lado de Jesus, que eles sabiam que se eles morressem, ele fechasse os olhos e iam para o lado de Jesus. Então eles festejavam quando eles iam morrer. Porque a própria palavra fala que Pedro, ele sai e fala: o Senhor me revelou que eu hei de deixar meu tabernáculo. O Senhor revelou que eu vou morrer. Paulo, quando vai no corredor da morte para ser morto, Paulo vai com um sorriso no rosto, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Oh glória, aleluia, eu vou ver Jesus. É assim. Alegria porque iam ver Jesus. Teve um grupo também que morreu de uma maneira mais terrível, que se você estudar a história da igreja, você vai ver. Um grupo que quando eles eram capturados, não era permitido tocar num fio de seu cabelo. Olha que coisa. Não era permitido o pastor Tiago dar um tapa. Não podia tirar uma gota de sangue. Tinham que estar plenamente saudáveis. Porque a forma deles morreram diferente. Eles esperavam cair à tarde. Se você jogar uma gasolina e tacar um fósforo, não é isso? Aquele barulho. Aquilo pega. O álcool, ele vai. Mas quem já tacou fogo em pinche aqui? Quem já viu pinche? Dá explosão? Não, ele vai devagarzinho. Ele vai queimando. Aí pegava os baldes de pinche, joga na cabeça deles. Espalha o pinche no corpo todinho, espalha tudo. Fazia uma coluna, colocava um cavalete. Está vendo aqui onde a caixa está apoiada? Está vendo aqui? Faziam isso aqui. Com a madeira, bota ele lá em cima. Amarra eles. Vinha com um pinche aqui embaixo, ó. E tacava fogo lá no pé. Pinche devagarzinho subindo. Não apagava não. Era lento, mas não apagava. Então de lá, ele já estava olhando para baixo, vendo o pinche queimar na madeira. Se eles começaram a gritar: eu nego Jesus, eu nego Jesus, o que eles faziam? Tirava na hora de lá. Mas ele... Daqui a pouco aquilo começou a queimar o seu pé. De forma lenta. Quem já queimou a ponta do dedo? Quem já queimou o braço no fogão? O ferro de passar. Dá um ai ou não dá? Fica ardendo, não fica? Agora tu imagina, lentamente o fogo vem queimando a sola do teu pé. Os dedos. A canela vem subindo. Até a cintura aqui. Você está plenamente vivo. E vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. 1º grau, 2º grau, 3º grau. Ou seja, essas pessoas demoravam muito a morrer. Porque até chegar no joelho, o pinche, já tinha sentido muita dor. Mas incrivelmente essas pessoas não negaram Jesus. Por que será? Porque verdadeiramente elas amavam Jesus. E o amor, tudo suporta. A gente não levanta de madrugada para orar, mas Jesus saía de madrugada à parte para orar por nós.
Nós amamos Jesus. Banco vazio, 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 cadeira vazia, tudo vazio lá em cima. Nós amamos Jesus. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Nós amamos Jesus. Quantas vezes você orou essa semana? Nós amamos Jesus. Quanto tempo você fica na televisão e quanto tempo você fica orando? Nós ficamos na televisão e nós ficamos orando, mas nós amamos Jesus. Quanto tempo nós ficamos no telefone e quanto tempo nós ficamos orando, mas nós amamos Jesus. Quantos lugares nós frequentamos e quantas vezes a gente frequenta a igreja, nós amamos Jesus. Muitas pessoas estão sem pisar na igreja porque se decepcionaram com algum irmão, mas essa pessoa ama Jesus. Eu estou crendo que a gente está errado, a gente não sabe o que é amar. A gente não sabe o que é amar. Eu estou convicto que eu morro pela minha filha. Qual o pai e a mãe que morre pelo seu filho? Levante a mão. Você ama o seu filho. Mas se a gente não se esforça para estar na igreja, a gente não se esforça para acordar de madrugada para orar, a gente não se esforça para ler uma página da Bíblia, a gente não se esforça para ter 20 minutos de oração regrada todos os dias, a gente vai morrer por Jesus? Não vamos não, irmão. Não vamos. Estamos chegando ao momento na terra que só vai permanecer com Cristo aqueles que verdadeiramente amam a Ele. Mas não vai ser com palavras que a gente vai provar isso. Vai ter que ser com atitude. E essas atitudes há de nos trazer muita dor. Essas atitudes poderão nos levar à morte. Mas nesse momento vai ser provado quem verdadeiramente ama a Deus e quem não ama a Deus. Nós amamos o Senhor e todos os entretenimentos dessa terra, da televisão, do celular, elas estão mais importantes, são mais importantes para nós do que o Senhor. É só ver com que alegria você vai à praia, com que alegria você vai no cinema, com que alegria você vai no shopping, com que alegria você vai no restaurante, com que alegria você passa um tempo com um amigo, e qual é a alegria que você vem para o culto, que você lê a Bíblia, que você ora, que você busca. Eu também penso assim. Eu tenho me envergonhado muito nos últimos dias. Proibido irmos ao shopping? Não. Proibido vermos um bom filme? Não. Proibidos ir a um restaurante de maneira nenhuma, principalmente quando você é convidado, é melhor ainda. É proibido você ir à praia, você ir à cachoeira, você passear com a sua família? Não é. Não é proibido. O que é proibido é termos mais alegria nisso do que no Senhor. E é o que nós temos. Eu fui chamado para pescar. É no meu próprio barco, né? Mas fui, vamos lá, vamos pescar lá. Está ventando muito, mas vamos embora, vai dar certo. Eu fui deitar. Cadê que eu dormi? Ansioso para chegar logo o momento. Acordado. 1 da manhã, 2, 3 da manhã, 4 da manhã, ventando que as palmeiras envergavam assim. A probabilidade do barco ir para o fundo é de 80%, mas vamos embora. Enfrentou a morte para pescar, mas de repente não enfrenta a morte por Cristo. Fomos para o mar, no meio do caminho o vento parou, acalmou o mar, ainda pegamos peixe à beça. Deus ainda é misericordioso. Mas eu voltando de lá, eu falei, rapaz, quanto tempo tem que eu não passo uma noite toda orando a Deus? Estou falando de mim, irmãos. Quanto tempo tem que eu não passo uma noite toda orando a Deus? Minha filha era pequena, ela viu muito isso no sítio. Eu gritando igual um doido lá, diabo, tu não vai vencer. O que foi, pai? Nada não, papai está guerreando aqui, pode dormir. E hoje, naquele dia, naquele barco, eu sentado, voltando, cheio de peixe no barco. E eu falando, Senhor, obrigado por ter permitido eu me distrair, mas quanto tempo eu não passo uma noite toda orando?
Aquilo que a gente começava a louvar, a cantar louvores 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, depois lia a Bíblia e dobrava o joelho e orava e via o dia amanhecer, o galo cantar e nem percebia. Quanto tempo. Mas eu encerro essa mensagem dizendo, nós amamos a Deus. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus, e que nós podamos analisar direitinho se a nossa concepção sobre amor, ela está correta. Tá bom? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar o hino.